Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontre no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Rosinha Abrão Tembe na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Nesta edição, vamos iniciar o programa na província de Cabo Delgado. Nesta parcela do país, pode nos acompanhar na Rádio Comunitária de Palma, Rádio Comunitária de Inamuno, Macómia, Moeda, Montopoés, Anquabi e Rádio Comunitária de Chiuri. Nesta província, as pessoas com deficiência residentes no bairro Maringanha, na cidade de Pemba, terão uma escola secundária. Desenvolve a notícia a jornalista Abdul Rahman Ibrahim. Mais inclusão. O estabelecimento de ensino terá 36 salas de aulas com capacidade de acolher 4.500 alunos e visa diminuir a superlotação naquela parcela do país que receberam 10.000 alunos deslocados. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, lançou uma construção da escola secundária de Maringanha, em Pemba, Cabo Delgado. A fase 1 compreende a construção de 10 salas de aulas, como foi dito, edifícios administrativos, instalações e sistemas complementares para permitir uma escola funcional logo após a conclusão das atividades de construção. Significa que a primeira fase, logo que terminar, os meninos vão começar a ter aulas neste local. Como dissemos, precisamos o mais urgente possível de descongestionar as turmas numerosas que nós temos aqui na cidade de Pemba. O anteprojeto foi elaborado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e o empreiteiro de construção que foi selecionado de acordo com os termos de referência do concurso, que inclui uma equipe do projeto na sua estrutura organizativa para concluir o projeto fornecido em 100% antes do início das obras de construção. A área total da fase 1 é de aproximadamente 2.514 metros quadrados, que compreende edifícios administrativos, salas de aulas com 2 pisos, edifício de salas de aulas e serviços de apoio, também com 2 pisos, numa área total de construção de aproximadamente 1.117 metros quadrados, instalações de apoio, como sejam portões de circulação e áreas externas, compreendendo aqui uma área aproximadamente de 92 metros quadrados. Como estão a ver, cada infraestrutura vai comportar uma área que seja muito larga para permitir que os nossos meninos se sintam bem e possam se deslocar neste espaço, possam brincar sem limitações. Os 2 edifícios adicionais de salas de aulas e serviços de apoio, que são edifícios de 3 pisos, vai comportar 20 salas de aula, 2 laboratórios, sala de informática e sanitários masculino e feminino, numa área total de construção de 1.7 metros quadrados. Teremos um auditório com uma grande capacidade de 400 lugares, teremos uma sala técnica, sanitários também masculinos nesta ala, e campo desportivo polivalente, com uma área pavimentada, polidesportiva, com balneários também e sanitários, e a área total será de 950 metros quadrados. Construída com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América, no valor de 3,6 milhões de dólares norte-americanos, a escola secundária de Maringanha deverá beneficiar em cada ano 4.500 alunos. A ministra da Educação, Carmelita Namachulua, diz que a infraestrutura irá reduzir a procura das outras escolas em Pemba. Com a localização, cada vez mais alunos de diferentes escolas primárias circunvizinhas serão beneficiárias desta escola secundária. Dos 40.000 alunos deslocados, 10.000 alunos estão sendo acolhidos, como dissemos aqui na cidade de Pemba. Isto significa que nela são beneficiados 25% de alunos deslocados. O distrito de Pemba também se destaca por ser aquele que mais alunos comporta relativamente aos 17 distritos da nossa província. Por isso, nós gostaríamos de partilhar aqui, no âmbito dos esforços do nosso governo,
em coordenação com os nossos parceiros, que mais esforços estão sendo feitos, já em negociação com o Banco Islâmico de Moçambique, buscando o financiamento da edificação de uma escola secundária também em Moeda, perspectivando que tenha 36 salas de aulas para beneficiar por volta de 3.600 alunos que também se encontram deslocados internamente. Estamos também em negociação com a Agência Coreana de Cooperação para o financiamento de uma escola secundária também em Muidumbe, com 36 salas de aulas, com capacidade de beneficiar o mesmo número de alunos, por causa da sua localização geográfica. Por isso nós saudamos mais uma vez o governo da província de Cabo Delgado, o município de Pemba, pelo seu empenho na materialização deste projeto, e gostaríamos de instá-los para o acompanhamento devido, a par e passo, na construção da escola que nós hoje lançamos a pedra. Para Peter Vorman, embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, falando num ato do lançamento da construção da escola secundária de Maringanha, disse que este estabelecimento de ensino poderá ajudar crianças a realizar seus sonhos. A construção da escola secundária de Maringanha é mais crítica do que nunca. Quando as crianças têm um lugar seguro para aprender, podem sonhar sem limites, libertar todo o seu potencial e renovarem a esperança em relação ao futuro. A escola secundária de Maringanha fará mais do que abrir portas para a educação. A construção da escola mesmo vai trazer empregos localmente. As oportunidades de emprego quebram o ciclo da pobreza e promovem o crescimento econômico. E o crescimento econômico que é inclusivo e fundamental para o Moçambique mais pacífico e próspero para todos, incluindo as pessoas com deficiência. O projeto de construção da escola secundária de Maringanha faz parte dos esforços contínuos do governo dos Estados Unidos para apoiar a edificação da paz e promover a resiliência no norte de Moçambique. A duração das obras é de 18 meses. Mais inclusão. Parabéns à província de Cabo Delgado com mais uma escola secundária. A educação é a base de desenvolvimento da humanidade. Depois de ter estado na zona norte do país, agora vamos à zona sul, mas concretamente na província de Inhambane, a chamada Terra da Boa Gente, ao encontro do jornalista Manuel Gutin, da rádio comunitária local, que vai nos trazer a entrevista com o diretor de Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Vilanculo, para saber em torno do envolvimento das pessoas com deficiência neste ramo produtivo. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, bem-vindo ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Hoje, a partir da cidade de Vilanculo, na província de Inhambane, na vossa companhia, Manuel Gutin. Hoje vamos conversar com o diretor dos Serviços Econômicos e Distritais, Júlio João, onde vamos abordar sobre o projeto Procava e Prodap, em torno do projeto Spark, implementado pela Light for the World. Senhor diretor do SDAI, muito obrigado por ter aceito a esta entrevista. Muito obrigado. Nós também agradecemos como setor, não é, por estarmos aqui para interagir acerca deste programa, não é, que é virado para a inclusão da deficiência em várias atividades de desenvolvimento socioeconômico. Senhor diretor, só mesmo para começar, portanto, fale-nos sobre o projeto Procava e Prodap, quantos agricultores estão abrangidos no distrito? Bem, nós temos apenas a implementação o Procava, que na verdade é um programa que está sendo implementado pelo Ministério da Agricultura através do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, no qual congrega a componente de criação de meios de vida e resilientes à questão de mudanças climáticas, olhando também para a questão das cadeias de valor. E no nosso distrito, dentre várias componentes que engloba, por exemplo, a construção de corredores de tratamento de gado, também
também a alocação de alguns insumos agrícolas para potenciar os produtores. Temos um universo de 3.000 agricultores que estão diretamente e indiretamente a ser beneficiados por este programa. E desses produtores estão distribuídos em todas as localidades, mas temos aquelas com maior enfoque, por exemplo, a localidade de Mapinhane, temos a localidade de Vilanculo-Sede e também a localidade de Belane, onde congrega a maior parte das intervenções deste programa. Deste mesmo programa, que avanços já foram observados? Estamos à implementação, temos alguns avanços, por exemplo, concernente à componente de construção dos corredores de tratamento, apesar de ainda não ter iniciado, mas já fizemos a consignação, no qual esperamos que a qualquer momento inicie com as construções. Em termos de alocação de insumos, temos insumos que foram adquiridos através do Procava e que já foram distribuídos e agora está em produção. Estamos a falar sobretudo de sementes de hortícolas, estamos a falar de repolho, de cebola, não é? E também de outros insumos como o caso de feijão vulgar. Esses foram distribuídos já aos produtores e também tem a componente de capacitação aos próprios técnicos também, assim como para os produtores, formação dos grupos, e que essas atividades estão em curso. E nessas atividades há que realçar que sempre há atenção especial que se tem que tomar em relação às pessoas com deficiência. Nós sabemos que nas nossas comunidades estão lá as pessoas com diferente tipo de deficiência, mas essas pessoas desenvolvem as suas atividades e nós, na nossa atuação, devemos ter em conta essas pessoas, olhando para a sua especificidade e vermos a adaptação que é possível fazer para que essas pessoas também consigam desenvolver suas atividades normalmente, sem limitação, tendo em conta, claro, as suas habilidades, as suas capacidades para uma determinada atividade. Portanto, em todas as nossas atividades, sempre temos que ter em conta, temos que olhar para esse grupo social e vermos como é que nós devemos direcionar as nossas ações, as nossas atividades para que esses grupos não fiquem excluídos do programa, e não só em relação a esse programa do Procava, mas também outros programas que nós, como setor, como governo, estamos a implementar. Sr. Diretor, portanto, em Bolsa de Valor, no que diz respeito à comercialização, no caso dos produtos agrícolas, como tem sido? Bem, nós não temos uma intervenção direta em termos de Bolsa de Valor, mas temos, a nível do nosso distrito, feiras que estão a decorrer de comercialização. Essas feiras visam contribuir, dar o seu contributo nessa componente de escoamento dos produtos agrícolas e como era o foco para hortícolas, como sabemos, neste momento estamos no período de hortícolas, então há diferentes feiras que ocorrem nas localidades. Esse visam exatamente garantir que os produtores possam escoar a produção que detêm, sem uma intervenção direta da Bolsa de Valores, porque infelizmente ainda não temos, digamos, algumas empresas grandes que tenham se inscrito na Bolsa de Valores, que tenham a sua intervenção, mas a comercialização está a decorrer. Sr. Doutor, portanto, o projeto Spark, implementado pela Light for the World, que visa que as pessoas com deficiência sejam abrangidas nas atividades do Procava e Prodap. Portanto, quantas pessoas com deficiência estão enquadradas nestes projetos no distrito? Nós no distrito temos um total de 303 pessoas que estão diretamente a trabalhar conosco. Como sabem, nós temos uma equipe de extensão que trabalha no campo. Infelizmente ainda não conseguimos fazer assistência a todos os agregados familiares que estão no distrito. Estamos a trabalhar com cerca de 4.000 agregados familiares e desses temos 303 agregados familiares que são chefiados por pessoas com deficiência, e essas pessoas vão se beneficiando de todas as nossas atividades que nós estamos a desenvolver no sentido de garantir o seu sustento, mas também em termos de disponibilidade alimentar, mas também para a geração da renda para o sustento das suas famílias. Portanto, essas pessoas são pessoas que possuem, digamos, deficiência de várias ordens, não é? Temos os deficientes, por exemplo, auditivos, temos visuais, temos também deficientes físicos, não é? Então temos diferentes tipos de deficiência, mas nós sempre procuramos trabalhar com eles no sentido de adaptar as nossas atividades em função das suas capacidades. Portanto, este projeto é novo no país, ver as pessoas com deficiência praticar atividade agrícola a nível do SDAI, que avaliação faz e mudanças no seio deste grupo social. É importante reconhecer que nós estamos num paradigma em que temos que perceber que no passado sempre havia tendência de exclusão, por vezes, desse grupo social em função da sua deficiência, mas hoje em dia somos todos nós chamados à consciência no sentido de sempre, nos programas que implementamos, ter em conta aquele grupo específico, e para tal
social, foi necessário que nós, como governo, como setor, que fosse feita uma capacitação especial aos nossos técnicos para saberem se lidar com pessoas com deficiência ao nível das comunidades, para sempre também priorizar a implementação das suas atividades para esse grupo social, para que não se sintam e não sejam excluídos dos programas. Portanto, é um programa novo que todos nós estamos a aprender, todos nós procuramos sempre com os facilitadores. Nós temos 2 facilitadores no distrito que nos ajudam sobremaneira a entender como é que nós devemos garantir a inclusão social deste grupo, para que de facto não fiquem à margem daquilo que é a implementação dos programas no distrito. Achamos que é uma mais-valia porque acabamos percebendo que, na verdade, apesar da deficiência que as pessoas têm, conseguem implementar os programas, conseguem produzir, conseguem garantir o sustento para as suas famílias. Isso que é mais importante. Também estamos a trabalhar no sentido de garantir os acessos, por exemplo, às nossas instituições, sobretudo aos edifícios. Em algum momento temos grandes desafios para garantir que as pessoas com deficiência possam aceder com facilidade aos nossos serviços. Então, há um trabalho que estamos a fazer dentro deste programa que está sendo implementado pela Light Forward, no sentido de percebermos e sempre fazermos intervenções que garantam que toda pessoa com deficiência possa aceder sem nenhuma restrição. Que apoio, portanto, o setor da agricultura no distrito tem dado aos agricultores com deficiência nesta parcela do país? Nós temos dado apoio multiforme a partir, por exemplo, da provisão de insumos agrícolas. Sempre que nós distribuímos insumos, temos em conta este grupo social, portanto fazemos chegar os insumos agrícolas a ele, mas também temos a componente de capacitação. Sempre temos capacitações direcionadas para os produtores e este grupo social também está incluso lá, então beneficiamos também pelas capacitações que nós providenciamos a partir da rede de extensão que nós temos no distrito. Portanto, fazemos a provisão de insumos e também temos assistência técnica, que é nosso dever fazermos chegar a este grupo e não só a todos os produtores do nosso distrito. Portanto, acha que os outros agricultores que não tenham, portanto, deficiência têm respeitado os outros agricultores com deficiência? Nós estamos a sentir que sim, esta consciência tem vindo a crescer cada vez mais, porque nós em todas as formações, em todos os encontros que temos com os grupos de produtores, sempre deixamos esta mensagem de que devemos trabalhar de igual forma, lado a lado, com pessoas com deficiência. E nós incentivamos para que nos grupos sempre sejam trazidas também essas pessoas, porque por vezes as pessoas, por serem negligenciadas, acabam se auto-excluindo, se retirando, por vezes não aparecendo em frente em diversas atividades. Então, nós incentivamos aos grupos que nós trabalhamos com, no sentido de que devem fazer todo o esforço no sentido de trazer essas pessoas com deficiência para os trabalhos diários, para aquelas atividades que eles desenvolvem e serem parte integrante dos grupos e das cooperativas, das associações que nós temos. E felizmente temos vindo a verificar que temos cada vez mais crescente a contribuição e a participação dessas pessoas em diferentes atividades em que o setor faz parte. Portanto, Sr. Diretor, estamos mesmo na reta final da entrevista. Queria deixar apelo para este grupo social no que diz respeito à atividade da Procava e PRODAP. Bem, o apelo que nós queremos deixar é primeiro para nós todos como sociedade e como setor, não é, no sentido de trabalharmos cada vez mais no sentido de garantir a inclusão dessas pessoas, porque fazem parte da sociedade. Essas pessoas têm capacidade produtiva ativa, não é? Eles podem produzir sem problema nenhum. Então é importante que nós percebamos as suas limitações, não é? E procuremos sempre colocar aquilo que é possível que eles façam dentro das limitações que eles possuem. É nosso dever também trabalhar com os produtores, com as comunidades, no sentido de fazer-lhes perceber que é preciso que em todas as suas atividades tenham sempre presente este grupo para que possa dar o seu contributo para o desenvolvimento daquela comunidade e também do nosso distrito. Portanto, é um grande apelo que nós queremos deixar para todos nós, para trabalharmos cada vez mais na inclusão dessas pessoas com deficiência, para que de facto a nossa sociedade seja mais equilibrada e tenhamos todos a contribuir de igual forma para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, diretor Júlio João. Portanto, onde nesta edição conversamos sobre o projeto Procava e PRODAP, onde as pessoas com deficiência estão enquadradas. Assim, amigo ouvinte que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade. Esteve na vossa companhia Manuel Gutierrez, a partir da cidade de Vilanculo. Saudações.
Mais inclusão. Bem-haja a inclusão nos projetos Procava e Prodap. Depois de Inhambane, vamos viajar virtualmente para a cidade da Praia, em Cabo Verde. O jornalista Rafael Bata conversou com o Marciano Monteiro, presidente das pessoas com deficiência visual daquele país irmão dos Palopes. Mais inclusão. Estamos aqui com um cabo-verdiano que vai primeiro falar o seu nome nesta formação aqui no Hotel Radisson, não é, que aborda questões também do instrumento que seja da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Certo, muito obrigado pela oportunidade que nos é dado aqui para falar neste programa. Agradecemos imensamente. O meu nome é Marciano Monteiro. E eu sou presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, que tem como sigla ADVIC. Muito bem, senhor presidente, como é que vê esta formação aqui em Moçambique? É a primeira vez que vem cá e também como é que se sente aqui nesta formação? Bom, só um pequeno ressalva, é a terceira vez a minha vinda para Moçambique, para Maputo. É a terceira vez, mas neste âmbito é a primeira. Sim. Nós estamos aqui no âmbito de uma formação que a AIDA promoveu, a Aliança de Pessoas com Deficiência está promovendo, e o objetivo é entrar no conteúdo, ter os ingredientes da Convenção sobre o Direito de Pessoas com Deficiência. Quer dizer, ter as ferramentas, não é? De acordo com os artigos tanto que contém essa Convenção, obter as ferramentas que nos permite também, nos nossos países de origem, portanto, trabalhar juntamente com as pessoas que têm a deficiência, mas também juntamente com as nossas autoridades lá, sobretudo os detentores, tanto do poder decisivo, que são os detentores do poder político. Muito bem. Como é respeitado os direitos da pessoa com deficiência em Cabo Verde? Não temos muita razão de queixa. Cabo Verde, os sucessivos governos têm sabido respeitar tanto o direito das pessoas com deficiência, tanto lá no nosso país, no caso em Cabo Verde. Mas é claro que sempre há restas a serem limadas e nós, neste caso concreto, estamos aqui nesta formação para precisamente, lá onde ficar alguma resta a limar, dar um auxílio ao nosso governo no sentido de limar essas arrestas para que os direitos das pessoas com deficiência não sejam violados em nenhum momento. Bom, a questão do acesso ao emprego, acesso à educação e por aí em diante, em Cabo Verde, como é que é essa situação? Acesso ao emprego, por acaso, mas isso já é uma conjuntura global, digamos assim. Há problemas de emprego, de empregabilidade, sobretudo para os jovens, em todo o mundo, praticamente, se podemos dizer assim. Cabo Verde também não foge à regra, mas, de qualquer das formas, há uma luta grande do governo, mas também das associações, porque existem algumas associações de pessoas com deficiência no nosso país. Há uma luta e um interesse muito grande no sentido de conseguir debelar a questão, portanto, o fenómeno de desemprego no seio da camada das pessoas com deficiência. No que toca ao ensino, respondendo também já agora a essa questão, isso não temos a razão de queixa, porque nesses últimos anos o governo, inclusive, adotou uma medida que é de gratuidade no ensino. As pessoas com deficiência em Cabo Verde não pagam as propinas escolares desde o ensino básico até o ensino superior. Porque nesta matéria estamos bastante confortável, não é? Bastante confortável, porque não há nenhuma pessoa com deficiência que se interesse tanto para cultivar o seu desenvolvimento académico, que coloque-se a questão de recursos financeiros para poder realizar este sonho. Bom, falamos aqui da educação inclusiva. Como é que é feita em Cabo Verde? Os estudantes, os alunos estão na mesma turma, falando da tipologia de deficiência visual, auditiva e também físico-motora. Estão na mesma classe? São turmas inclusivas ou nem por isso? Posso falar de uma situação mista, digamos, porque nós temos escolas especializadas, não é? Onde você encontra
só pessoas com deficiência, mas também temos as escolas que ainda podem não ser inclusivas, mas que já estão na parte integrativa, digamos, na parte integrante, ou seja, no processo de integração, onde você encontra uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva ou outro tipo de deficiência, numa escola onde também existem crianças que não têm nenhum tipo de deficiência. Bom, essa questão da integração e inclusão tem uma certa diferença, não é? Podem ser integradas, não ser inclusas. Bom, como é que explica essa situação? É porque para a questão da integração é o seguinte: quando você tem uma criança numa sala de aula que tem uma deficiência, no caso posso falar da deficiência visual, mas não tem equipamentos, não tem materiais didáticos que respondam cabalmente à necessidade dessa criança, a criança limita-se apenas a ouvir o professor a falar, a lecionar, mas ela não pode escrever, não pode tomar as suas notas porque não tem equipamentos que lhe permita fazer isso. Então essa criança só está a acompanhar pelos ouvidos. Desta forma, é considerado o processo da integração. Ela não está fora, a criança, no caso, não está fora do sistema, está lá dentro, sim, mas não está incluída porque falta outros componentes para que ele desenvolva cabalmente as suas atividades escolares. Neste caso concreto, podemos dizer que a criança ainda está na fase da integração. Quando houver a possibilidade dessa criança não só acompanhar, não realidades, tanto aquilo que o professor anda a ensinar, mas que tem estado a trabalhar mesmo com os materiais didáticos que respondam às suas necessidades, aí sim pode-se chamar de que a criança está incluída, porque está a fazer tudo aquilo que outra criança colega que não tem a deficiência também esteja a fazer. Mas isso ainda há um caminho longo a percorrer para que se possa chegar a este nível. Muito bem, com esta formação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai pegar esse instrumento e também desenvolver, tendo considerando que o presidente dos deficientes visuais em Cabo Verde. Obviamente, como eu disse no início, estamos aqui a imbuir-nos de ferramentas dentro da Convenção que nos possibilite legalmente dar a nossa contribuição e exigir que as nossas autoridades tomem na linha de conta toda a problemática, todas as demandas que a deficiência tanto impõe, que haja uma resposta sobre a satisfação dessas necessidades. Esta é a nossa nobre missão. Muito obrigado e últimas considerações, já sei o que é. Agradecer a oportunidade, primeiramente, de estar a partilhar as nossas experiências, tanto neste programa, e também agradecer tanto toda a amabilidade de nos ter recebido aqui em Maputo, porque sentimos em casa e estamos a levar tanto as ferramentas daqui que de facto nos possibilite tanto a desenvolver os nossos trabalhos aí com cabeça, tronco e membro. Mais inclusão. Vamos ao espaço Dicionário Inclusivo e aprenda como tratar este grupo social. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a visão ou que nasceu sem esta faculdade. Como você a chamaria? Portador de deficiência, cego ou deficiente visual? Deficiência visual. Tens a certeza? Absoluto. Porque eu acho que é mais correto chamar assim, porque eu acho que chamando de cego seria assemelhado como bullying. E portador de deficiência visual, eu acho que por causa da expressão portador não se enquadra. Então, por mim, eu ficaria com deficiente visual. Para mim, é portadora de deficiência visual. Eu acho a melhor forma de dizer sem querer ofender também. Não vais mudar? Não. Tens a certeza? Absoluta. A palavra certa é cego. Pessoa portadora de deficiência visual e deficiente visual são expressões pejorativas. Use sempre a palavra cego. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência visual. Assim foi o Dicionário Inclusivo. Até a próxima edição. Mais inclusão.
Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, estimado ouvinte pode acompanhar estas e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos. Para tal, só tem de escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Rosinha Brown Tempe na apresentação e Abdul Remani na edição. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais inclusão.